Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um dos maiores problemas que acontecem durante a fabricação das nossas placas de gesso 3D. E diferente dos outros vídeos aqui no canal, eu não vou fazer aqui para você nenhum mistério, como diria meu amigo Ronaldo, que trabalha com a minha mulher na marcenaria dela. Eu vou logo começar contando aqui para você que problema que é esse. Esse problema são as pintinhas pretas que aparecem na superfície das nossas placas de gesso 3D. Então nesse vídeo aqui, eu vou explicar para você por que isso é um problema. Vou te falar também uma coisinha que eu acabei de esquecer aqui que eu ia falar. O que origina esse problema, ou seja, por que essas pintinhas pretas elas aparecem nas superfícies das nossas placas de gesso 3D e também tudo que você precisa fazer para evitar essas pintinhas pretas, evitar que elas apareçam, independentemente do gesso que você tem aí, para que você possa vender as melhores placas de gesso 3D para os seus clientes aí na sua cidade, fechou? Então se você quer aprender tudo isso e muito mais para produzir as suas placas com a melhor qualidade possível, fica comigo até o final desse vídeo. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafael Lenk e eu trabalho com a produção e com a instalação de placas de gesso 3D. Sou empreendedor, tenho meu próprio negócio e o que é melhor, trabalho dentro da minha casa. E esse daqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, que é o canal onde eu mostro para você basicamente tudo que você precisa saber sobre o mundo do gesso 3D e como que você faz para transformar esse ramo em um negócio e faturar aí pelo menos R$ 5.000 todos os meses dentro da sua casa. E antes de começar esse vídeo eu quero te pedir duas coisinhas, mas dessa vez aqui eu não vou enrolar porque hoje eu tô com pressa aqui. Pedir pra você só o like, deixa seu like nesse vídeo porque... Por quê? Porque daí você me ajuda, né, mano? Porque dá um trabalhão fazer esse vídeo aqui, cara. Então se você puder deixar o seu like, e o like, como pra você que acompanha aqui o canal, na verdade, ele tem basicamente duas funções. A primeira é falar pra mim que você gostou desse conteúdo e quando você faz isso, eu entendo que eu tenho que produzir mais conteúdos nessa linha aqui pra você. O segundo motivo do like é falar pro YouTube que você gostou desse vídeo. Quanto mais likes o vídeo tem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mostra para mais pessoas e assim eu consigo atingir muito mais gente, fazer com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. A galera olha mais o canal aqui, se inscreve, deixa o like e o canal cresce. Então é basicamente isso. E uma outra coisa que eu quero pedir aqui para você antes da gente começar é que você considere se inscrever nesse canal aqui, porque aqui tem muito conteúdo bom e de qualidade para ajudar você que está aí do outro lado a montar o seu próprio negócio e largar essa vida de CLT e começar a ganhar dinheiro de verdade no ramo do gesso 3D. E na verdade, você não precisa largar o seu trabalho, porque no ramo do gesso 3D você pode fazer isso aqui nas suas horas vagas, vender essas plaquinhas no final de semana, fazer a instalação nos finais de semana e ganhar muito dinheiro. Ou você pode fazer disso uma renda extra ou transformar esse negócio na sua renda principal, como é o meu caso. Só mais uma coisinha antes da gente começar esse vídeo, eu não vou pedir nada aqui pra você agora, nem like, nem inscrição, fique tranquilo. Agora é um negócio diferente aqui. Tem um inscrito aqui no canal que é o Antônio Carlos, ele tá louco atrás de um abraço meu, ele fala todo vídeo, o Antônio Carlos fala pra eu mandar um abraço pra ele, ele já tá bravo que eu não mando. E daí o que aconteceu? Todo vídeo ele vai e comenta, cadê meu abraço? Meu abraço. Então, daí eu tava esquecendo de mandar esse abraço pra ele. Então, Antônio Carlos, você que tá aí do outro lado, que é meu inscrito querido aqui do canal, tá louco pra receber esse abraço, um abração pra você e pra Cristiane. Pra falar a verdade aqui pra você, eu achei que o Antônio Carlos ia me matar, porque ele tava pedindo esse abraço faz tempo e eu não tava lembrando de dar esse abraço aqui pra ele. Eu vou começar explicando para você por que essas pintinhas pretas elas são um problema para quem trabalha com a fabricação de placas de gesso 3D. Na verdade, o que acontece? Essas pintinhas elas não influenciam na parte estrutural, não afeta na resistência, não é porque você usou um gesso ou outro gesso que vai dar algum problema na sua placa. Na verdade, a gente já vai falar sobre isso aqui. O problema verdadeiro dessas pintinhas pretas é que elas afetam na parte da estética da placa. Então o que acontece? Tem muitos clientes que eles vêm comprar aqui as placas. Hoje em dia isso não acontece, era mais no começo. Eu estava começando a produzir as placas e eu produzia muito essas placas com essas pintinhas pretas. E eu falava, acho que tá acontecendo com essas placas? Fica tudo com essas marquinhas pretas aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu não sabia por que acontecia esse problema e eu ficava doido. E daí o que acontecia? Chegavam os clientes aqui e eles começavam a olhar as placas, aí olhavam, tem umas pintinhas pretas aqui, que não sei o que. Aí ficava reclamando, aí tinha cliente que não queria levar por causa dessas pintinhas. Eu perdi algumas vendas. E daí era um negócio complicado. Só depois de um tempo que eu comecei a entender por que apareciam essas pintinhas pretas. Então, qual que é o problema aqui? É um problema
problema estético. Essas pintinhas pretas, elas se formam na superfície da placa e isso vai prejudicar as suas vendas, porque afinal de contas, tem muitos clientes que eles não querem levar as placas. Inclusive, teve um cliente que veio aqui, essa aqui é uma história bastante curiosa. Ele foi, encomendou as placas de mim, chegou aqui para retirar as placas, aí na hora que ele viu as placas de gesso 3D, ele falou: nossa, você vende placa pigmentada. Pigmentada é quando você joga, por exemplo, um pó xadrez ou alguma coisa para colorir as placas. No começo, eu fazia as placas errado aqui e elas saíam com tanta pintinha preta que parecia que a placa ela estava pigmentada. Aí esse cliente, ele tinha encomendado as placas, veio aqui retirar e quase que ele não levou as placas. A sorte que eu dei, na verdade não foi sorte, né? Foi que eu consegui lidar com ele ali na hora. Falei: não, essas pintinhas aqui não tem problema, fica tranquilo e tal. E ele acabou que levou essas placas, mas eu poderia ter perdido essa venda. E essa venda era de mais ou menos aí uns R$300. Ele levou aí na época umas 150 placas. Então você imagina, perder uma venda de 150 placas, R$300, é um negócio bastante complicado e também pode acontecer com você aí do outro lado. Agora que você já entendeu por que essas pintinhas pretas elas são um grande problema para quem trabalha com a produção de placas de gesso 3D, eu vou explicar aqui para você agora o que origina isso. Por que essas pintinhas pretas elas vão surgir na superfície das suas placas. Essas pintinhas pretas elas acontecem basicamente devido à marca do gesso que você usa. Então tem gesso que você compra e ele não vai dar esse tipo de problema, e tem gesso que você vai comprar e vai começar a aparecer essas pintinhas pretas. Quer resolver esse problema? Primeira maneira que você tem para fazer isso é acertar no gesso que você compra. Então uma dica muito importante que eu dou aqui para você, e eu sempre dou essa dica aqui no canal, é que para você que está começando, nunca comprou gesso, não sabe que gesso que você compra, não sabe que gesso que é bom. Teve até um inscrito que me perguntou isso aqui no canal: ah, que gesso que eu compro? Qual que é bom? Não dá para você saber. Você tem que ir lá, comprar um saco de cada marca e testar esse gesso. Você compra um saco de cada marca, faz as suas placas de gesso 3D, vê aí que marca que você usou, e daí quando você começar a fazer, que você já tiver na sua produção, você vai perceber ao longo do tempo qual gesso que é bom e qual gesso que é ruim, para que você possa produzir as suas placas de gesso 3D. Uma outra coisa que é muito importante eu comentar aqui com você é que eu não dou recomendação de marca. Por quê? Porque daí imagina que eu passo a marca que eu uso aqui na minha empresa para você que está aí do outro lado. Só que você mora em uma cidade, você mora, sei lá, no Amapá, no Sergipe, você mora em outro lugar. Aí você procura essa marca aí e não acha essa marca na sua cidade para poder comprar. Aí você vai acabar ficando frustrado, aí você vai falar: ah, só tem marca ruim aqui na minha cidade. O que você tem que fazer? Tem que fazer isso aqui que eu acabei de falar para você. Vai no distribuidor, compra um saquinho de cada marca. O saquinho que eu falo é um saco de 40 quilos. Compra um saco de cada marca, faz as suas placas e vê qual gesso é melhor para você. Assim, não tem erro. Você não precisa saber a marca que eu uso aqui, tá? Você vai lá, você testa as marcas, vê qual que é melhor e daí você começa a usar só essa. E uma outra coisa também que é muito importante é que sempre que sair uma marca nova aí na sua cidade, sempre que o distribuidor ele comprar uma outra marca, você vai e compra um saco de gesso. Porque daí o que acontece? Se ele parar de revender aquela marca que você está acostumado, você vai ter algumas outras marcas que você também vai saber que são boas, e daí se ele parar de vender aquela, você... Vai cair meu papel aqui, caiu. Eita cacete. Mas se ele parar de vender aquela marca específica, você não vai enfrentar nenhum problema, porque você conhece algumas outras marcas que você também pode comprar e que são muito boas. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque é exatamente isso que eu faço aqui. Então, se o distribuidor um dia parar de vender o gesso que eu compro e começar a comprar uma outra marca, eu já sei aqui algumas marcas muito boas que eu posso usar como substitutas, epa, quase que eu errei aqui, dessa marca que eu estou acostumado a trabalhar hoje. Agora eu vou comentar aqui com você duas maneiras que você tem para poder evitar esse tipo de problema, ou seja, o surgimento dessas pintinhas pretas na superfície das suas placas de gesso 3D. Primeira maneira que a gente tem para poder evitar esse problema, para que essas pintinhas elas não apareçam, é você usar o gesso da marca certa. E eu decidi colocar isso aqui dessa maneira. Eu não vou falar para você aqui uma marca boa ou uma marca ruim, porque a maioria das marcas de gesso que são vendidas no mercado, nos distribuidores, são marcas boas. Tem marca que ela é melhor para a parte da fundição, para que você possa fazer as suas placas, fabricar suas placas de gesso 3D, e tem marca que é melhor para você usar como gesso liso na parede, que é a parte de revestimento. Então você tem que entender muito bem isso antes de falar que um gesso é bom, um gesso é ruim. Na verdade, a maioria é bom, só que você tem que saber aquilo que é bom para você, porque para você pode ser que o gesso seja ruim, você entendeu? Então o que você faz? Como eu já falei aqui para você, vai nos distribuidores, compra um saco de cada marca, produz as suas placas e vê qual dos gessos não dá esse problema. Quando você começar a fabricar, você vai ver que além das pintinhas pretas, você vai sentir que algumas outras coisas elas vão mudar de marca para marca também. Tem gesso que eles
quando você passa a mão nele, parece que ele é uma areia, né? Quando taca a massa ali batida dentro do balde. Tem gesso que demora mais para dar o tempo de pega, tem gesso que demora mais para endurecer. Então tudo isso você tem que levar em consideração a hora que você for escolher o seu gesso aí. Segunda maneira de evitar esse problema, e essa maneira aqui é quando você já comprou um gesso que causa essas pintinhas pretas nas suas placas de gesso 3D. Então imagina aí, você foi lá no distribuidor, não escutou o que eu falei aqui para você, comprou um monte de saco, foi que nem louco, quer começar a fabricar suas placas, aí foi lá e comprou 10 sacos de uma vez. E todos esses sacos dessa marca que você comprou, elas ocasionam essas pintinhas pretas. Só que tem um jeito de você resolver esse problema. E qual que é esse jeito? É você, na hora que você jogar esse gesso dentro da água e bater essa massa, você não pode jogar essa massa meio que líquida na forma. Você não pode fazer o lançamento quando essa massa ela tá meio aguada. Você tem que bater ela mais do que uma massa normal, que é um gesso que não dá esse problema. Eu ia falar que é um gesso de boa qualidade, mas a gente já falou sobre isso. Então o que você faz? Jogou o pó de gesso dentro da água, você vai bater mais do que o normal. Se você perceber que tá meio aguado, você não joga, porque quanto mais aguada tiver essa massa, mais pintinhas pretas vão se formar na sua placa de gesso 3D. É dessa maneira que você resolve esse tipo de problema. Acabei de descer aqui na parte da produção e agora eu vou mostrar para você 3 plaquinhas que eu produzi e apresentaram esse problema das pintinhas pretas na superfície delas. Mas antes de eu mostrar essas plaquinhas aqui para você, eu vou falar por que eu peguei esse saco de gesso que eu já sabia que dava esse tipo de problema. Há um tempo atrás, uma cliente ela entrou em contato comigo e ela fechou uma instalação de placas de gesso 3D. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link dessa instalação, caso você queira assistir esse vídeo mais tarde. Aí beleza, ela foi, fechou a instalação comigo, eu produzi as placas, fui até a casa dela, fiz essa parede, deixei tudo prontinho e a hora que eu tava indo embora, ela perguntou para mim se eu tinha interesse em levar um saco de gesso que ela tinha lá. Porque o que aconteceu? Ela comprou um saco de gesso, comprou a forma de gesso 3D e tentou produzir essas placas para poder botar na parede dela. Só que daí ela começou a fazer, começou a dar errado, não assistiu os vídeos aqui do canal, é ou não é? Fez as plaquinhas todas erradas, as plaquinhas quebraram, deram uma série de problemas, ficaram com essas pintinhas pretas também, aí ela não gostou e deixou o gesso lá. Aí quando eu terminei a instalação lá, que eu estava saindo da casa dela, ela perguntou se eu queria esse gesso. E você, que é assim como eu, você sabe que cavalo dado, a gente não olha os dentes. Aí eu falei, não, beleza, pego sim. Aí, além do saco de gesso, veio um balde vermelho, porque o gesso ele tinha rasgado. Aí ela pegou e falou para mim, leva esse balde também. Aí eu falei, meu, só lucro no dia de hoje. Por quê? Além de fazer a instalação, que eu recebi mais ou menos uns R$800, eu peguei esse saco de gesso, que só o saco de gesso custaria por volta de R$28, R$30 aqui na minha cidade. E só com esse saco eu produzi aqui em média umas 55 plaquinhas. Então eu consegui fazer aí mais R$110. E todas essas plaquinhas que eu produzi, elas vieram com essas pintinhas pretas. Só que eu não sei se ficou mal entendido aqui para você no começo desse vídeo, não é porque você vai produzir, vai ter essas pintinhas pretas que você não vai conseguir vender. Vende sim, todas essas 55 eu produzi e vendi. Na verdade eu só não vendi 3 porque a encomenda era 52 e eu deixei essas 3 aqui para poder mostrar para você o que acontece quando as placas elas têm essas pintinhas pretas. Agora eu vou virar a câmera do celular e vou mostrar para você essas placas na prática. Essas daqui são as plaquinhas que eu produzi com aquele saco de gesso que eu comentei com você, daquela marca que eu não gosto muito. E quando você olha de longe assim, ó, aparentemente não tem nada, só que vamos olhar mais de perto. Ó, essa primeira placa aqui, ela não tem quase nenhum problema de pintinha preta, mas essa daqui, ó, ela já tem bastante, tá vendo? Então, são essas pintinhas pretas aqui que o cliente, ele reclama. Às vezes você deve estar olhando aqui a placa e falando, nossa, tem uma bolinha ou outra, né, uns pontinhos aqui. Isso aqui não tem nenhum problema. Placa perfeita, dificilmente você vai conseguir fazer. E se o cliente perguntar para você, esses pontinhos aqui, essas coisinhas, é só passar um rejuntinho que tampa tudo, beleza? E essa outra plaquinha aqui, ó, também tá cheio de pintinha preta, ó. Eu não sei se está dando para o celular focar aí, mas é assim que as placas ficam quando elas apresentam esse tipo de problema. Se você vê bem assim, ó, nem dá tanta diferença. É um ou outro cliente que acaba reclamando. A maioria não reclama, não. Se você curtiu esse vídeo, não esquece deixa seu like e se inscreve aqui no canal, pois como eu já comentei aqui com você,
Toda segunda e quarta, às 7 horas da noite, tem conteúdo novo aqui para ajudar você que está aí do outro lado a montar o seu próprio negócio de gesso 3D e faturar pelo menos 5 mil reais trabalhando dentro da sua casa. Eu vou me despedindo de você por aqui, fica com Deus e até mais. Se inscreve aqui no canal, velho, para que a gente possa chegar a 1 milhão de inscritos e receber aquela plaquinha maravilhosa do YouTube. Fechou? Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.